Oi, gente, tudo bem com vocês? Paz e bem. Me chamo Hilary, tenho 18 anos e sou de Águas Lindas. E eu vim fazer parte dessa série Fale de Seu Amigo. E o meu amigo, que eu vim falar hoje pra vocês, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre ele, é São Maximiliano Maria Kolbe, o famoso santo que deu a vida por um pai de família. E ele é padroeiro da minha paróquia aqui de Águas Lindas e eu não tinha total proximidade com ele, eu não conseguia. Sim, eu não tinha tanta proximidade com ele, sabe? E mais com o passar dos anos eu fui conhecendo mais sobre a história dele, né? A história sobre ele ter dado a vida pelo pai de família, o porquê dele ter dado a vida dele por um pai de família, né? Que não foi à toa. E no ano de 2020 eu comecei a fazer a minha consagração, a Milícia da Imaculada, da qual ele é o fundador. E eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre ele, sobre essa fundação dele na milícia, porque de 2020 para 2021 a gente se tornou bem amigos. E o interessante de vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a história dele é porque vocês vão se inspirar nele, querendo ou não. Nós que fazemos parte da Milícia da Imaculada, a gente se inspira muito nele pelo fato dele ser o nosso fundador, né? E também de ser um santo, assim... Ele é conhecido também como o santo dos séculos difíceis, porque ele é um santo do século XX. Ele foi mártir, ele foi missionário, ele foi padre também, e com certeza ele foi amigo, e foi muito mais coisa. Ah, e o mais importante também, ele foi um editor. Logo vocês entenderão de quê, porquê e tudo mais. Antes dele entrar, como vocês sabem, ele é um padre, e antes dele entrar no... Ele é sacerdote, não é padre. Tem a diferença de frade para padre, né? E antes dele entrar no seminário menor conventual, que é onde ele faz parte, que é o de que São Francisco de Assis meio que fundou, né? Meio que fundou não, ele fundou, né? Ele se chamava Raimundo Kolbe, ele não se chamava Maximiliano Kolbe. Maximiliano é o nome dele de sacerdote. E ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1894, em Zedunska Wola. Eu não sei se tá certa a pronúncia, mas enfim, eu vou deixar o nome na tela também para vocês verem, porque eu não sei se tá certa a pronúncia, na Polônia. E também os seus pais se chamavam Júlio Kolbe e Maria Dabrowska Kolbe. Eles eram tecelões que mexem com tecidos, essas coisas assim. Juro pra vocês que eu não sabia, eu fui pesquisar o que era tecelões, gente, porque nunca tinha ouvido falar dessa cidade, ou dessa profissão. E muitas vezes também eles tinham até que tipo, mudar de cidade, de uma cidade para outra, assim, viajar para poder conseguirem estar continuando assim o seu trabalho e sustentando a sua família. E o salário que eles ganhavam, tipo, não era muita coisa, era muito baixo, então servia mais para sustentar a sua família, né? A situação que eles passavam era um pouco difícil. E juntos, os pais dele tiveram 5 filhos. 2 deles morreram e 3, que eram José, Raimundo e Francisco, eles permaneceram vivos, graças a Deus, sobre o teto da sua família. Porém, no diretório não cita o nome dos 2 outros filhos que morreram. Pelo menos não até onde eu li, e se eu achar eu falo pra vocês. São Maximiliano, vou chamar ele de Raimundo por enquanto. Raimundo era muito travesso, era aquela criança travessa, traquina, que faz bastante bagunça, sabe? E só que também ao mesmo tempo ele era muito honesto. Ele ia lá no banco, era um banco, ele se estendia no banco para receber a correção, mas depois ele voltava a fazer a mesma coisa. Então, tipo, ele era tipo, muito traquina, muito bagunceiro, assim, sabe? Uma certa vez, a mãe dele, já, tipo, esgotada, exclamou a seguinte frase: Meu pobre filho, o que será de ti? Quem conhece um pouquinho da história de São Maximiliano deve ter ouvido muito essa frase que a mãe dele falou pra ele. Mas foi a única vez que ela falou pra ele, no caso, né? E depois dessa pergunta, ele mudou completamente. E a mãe percebeu que ele se escondia frequentemente atrás de um armário que eles tinham na casa deles, que era onde tinha tipo um santuáriozinho assim que eles tinham de uma santa. O nome um oratório, na verdade, que era Nossa Senhora do Monte Claro, que é Nossa Senhora lá da Polônia, né? Que era como se fosse uma padroeira deles, né? E ele ia lá, rezava longamente e às vezes saía até com os olhos vermelhos. Depois daquela pergunta que a mãe dele fez, o que será de ti, meu filho? Aquilo, como eu falei, abalou muito ele. E aí ele foi pra trás de um oratório, pra trás daquele oratório, e ele perguntou pra Virgem Maria o que seria dele, né? Que foi a pergunta que a mãe dele fez pra ele, e ele fez essa pergunta pra Maria. Só que a mãe dele percebeu que ele tava estranho, que ele tinha mudado e tudo mais. E ela falou que não deve haver segredo nenhum para tua mãe. Deve lhe dizer tudo.
E aí ele decidiu falar pra mãe dele. E ele falou que quando a mamãe disse: Raimundo, o que será de ti? Senti um grande desgosto e fui perguntar à Santíssima Virgem o que viria a ser de mim. No caso, ele perguntou atrás desse atrás do armário, que era o oratório dele. E aí depois ele foi na igreja e tornou-se a perguntar de novo para a Virgem Maria. E foi aí onde ela apareceu para ele, com as duas, que apareceu para ele tendo nas mãos as duas coroas, a branca e a vermelha. E olhou para ele com muito amor e perguntou qual delas ele escolheria. A vermelha, a branca significava ser sempre puro e a vermelha o martírio. E aí ele morreria mártir, no caso, né? Que foi onde ele deu a sua vida pelo pai de família, que eu citei no começo do vídeo. E ele respondeu que escolheria as duas, escolheria ambas as coroas. E ele sendo criança, ele não tendo tanto entendimento, assim, como um adulto teria, escolheu as duas, mesmo sem, tipo, entender tanto assim, Deus usou dele para que ele escolhesse as duas, né? E aí, desde então, desde que Nossa Senhora apareceu para ele, ele decidiu ser melhor. E, gente, vocês não têm noção, São Maximiliano era muito inteligente. Ele era ótimo em matemática e ciência, e ele era muito inteligente. E teve um... Gente, eu não sabia pronunciar o nome do farmacêutico. Mas tinha um farmacêutico que, graças a ele São Maximiliano começou a estudar. Raimundo começou a estudar, né? Que na época ele era Raimundo ainda. Começou a estudar e ele conseguiu chegar no mesmo nível do seu irmão mais velho, o Francisco, que era o irmão mais velho. E no caso, assim, tipo, ele chegou no nível do irmão mais velho. E se eu não me engano, ele era o mais novo. Eu espero não estar errada, que o Frei não me corrija. ele era um dos dois mais novos, né? E ele, sendo um dos irmãos mais novos, chegaram no nível do irmão mais velho. É muita coisa. E, gente, e ele só teve o seu primeiro contato com os franciscanos, assim, contato mesmo, assim, direto com os franciscanos, foi aos 11 anos, por conta de um frei peregrino que estava fazendo pregação na sua cidade. E no final de uma das pregações desse frei, ele conversou com um deles, porque ele tinha avisado que quem quisesse ser um frade ou fazer parte dos franciscanos conventuais, falaria com ele, né? E aí no final, ele e Francisco se apresentaram para falar com ele, de que queriam fazer parte e tudo mais. Só que o pai deles não ficou tão feliz assim com a ideia de Raimundo entrar pro seminário. Agora, quanto a Francisco, eles ficaram tipo, mais felizes. Ficaram mais felizes por um do que por outro, né? Não ficaram tão felizes assim, não ficaram tão contentes. Lá onde eles viviam, na Polônia, né? Ela não fazia parte do mapa da Europa. Ela fazia parte da parte da Rússia. E lá na Polônia não tinha conventos, porque lá tinha sido tudo destruído. Então, para isso, eles tiveram que atravessar a fronteira, até mesmo clandestinamente, né? Para poder chegarem até o convento. Como eu falei, né? Eles tiveram que atravessar clandestinamente a fronteira vamos dizer assim, de um lado para o outro, né? A fronteira em que existia entre as cidades. Eles, em outubro de 1907, chegaram a Cracóvia e de lá eles pegaram um trem, eu acho que foi um trem para Lowell, que era onde eles iam ter o seminário. E, gente, ele entrou no seminário com 13 anos. E ele passou mais ou menos uns 3 anos estudando. E era, tipo, o terror dos professores. Porque, tipo, ele vivia fazendo perguntas, né? Pros professores. Não, tipo, com aquelas perguntas bestas ou pra atrapalhar. Porque ele já tinha deixado um pouquinho de ser aquele garoto outra vez. Só que ele era extremamente inteligente. Como eu falei, ele se apaixonou pela ciência e pela matemática, né? E ele era o terror dos professores porque ele fazia muitas perguntas. E os seus colegas, eles ficavam muito admirados, assim, com ele. Pelo fato dele ser tão inteligente. E, assim, quando tinha passeio, ele sempre ficava resolvendo cálculo, fazendo voos planetários, tipo, combinava voos planetários com os confrades ali, né, que iam ser confrades dele e tudo mais. E teve um dos colegas que disse assim: se Raimundo não tivesse entrado no convento, certamente teria vindo a ser um inventor genial. Ele tinha inventado um jogo que ninguém fosse capaz de acompanhá-lo, com pedaços de pau. Fez uma série de peões, que eram suas unidades estratégicas, e durante horas os dispunham num complicado tabuleiro de xadrez. Acho que foi São Maximiliano que criou o xadrez, gente. Eu fico encabulada com a inteligência de São Maximiliano. Era muito inteligente. E os frades responsáveis perceberam isso, né? Só que foi também na mesma época que ele entrou numa crise, assim, sabe? Que ele tava a caminho, rumo do caminho do pobrezinho de Assis. E era o momento de decidir se ele estaria noviciado ou não. Mas só que ele tava meio hesitante nessa questão, sabe?
E tem uma parte do diretório também, do livro, que fala que ele queria poder harmonizar o ofício de soldado e o de cavaleiro, totalmente devotado à Rainha do Céu. E até tem uma pergunta assim, seria ele capaz de realizar as proezas que sonhava? Eis sua grande dúvida. Aqui é para vocês perceberem como quando Deus quer aquela pessoa naquele caminho, ele coloca de qualquer forma. Porque ele estava decidido a não entrar pro noviciado. E aí ele decidiu procurar o frei provincial, tipo, o dono ali, assim, não é dono, gente, é o que cuidava deles ali, né? E era sua mãe, muito comovida, vindo dar a grande notícia. Depois de seus 2 filhos mais velhos, no caso, São Maximiliano não era o mais velho, o mais novo, era um dos mais velhos, que no caso, Raimundo e Francisco eram os 2 mais velhos. José também optou pela vida religiosa e entrar no mesmo seminário que ele. E os seus pais tinham decidido seguir o mesmo caminho. O pai tinha ficado no convento da Cracóvia e a mãe dele tinha entrado para as monjas beneditinas. Ou seja, a família meio que se separou, assim, tecnicamente, né? Se separou porque eles não moravam mais na mesma casa, mas o pai foi para o convento da Cracóvia, o outro filho também entrou no convento e a mãe nas monjas beneditinas. Eles tinham se separado corpo a corpo, mas alma eles estavam juntos ainda. E logo depois dele ter falado com a mãe dele, né, ele foi tipo como fala no livro, ele foi como uma flecha falar com o frei provincial e pedir seu hábito religioso. Porque também ele lembrou da aparição de Nossa Senhora para ele, que foi o que mudou a decisão dele, assim, também, para que ele entrasse realmente no seminário e não desistisse. E ele entrou no noviciado no dia 4 de setembro de 1910, que foi aí que ele assumiu o nome de Frei Maximiliano Maria Kolbe. Foi também onde a vida dele começou a ser muito marcada pelo amor dele pela ordem franciscana e também pela Virgem Maria. Essa parte do livro aqui, ela fala um pouquinho sobre assim, algumas datas marcantes na vida de São Maximiliano, né? Em 1911 ele fez os votos temporários por 3 anos, que é o costume da ordem, né? E logo partiu para Lowell, na Cracóvia, para iniciar os estudos filosóficos. Quanto ao amor dele pela Imaculada, vamos ter que falar, né? Porque já que ele fundou, logo eu chego lá na parte em que ele fundou a Milícia da Imaculada. Como sempre, esse amor dele veio vamos se dizer, né? Veio de berço, veio já da casa dele, assim. Ele já tinha um oratório em casa, então daí dá pra perceber que o amor dele pela Imaculada já vinha desde sempre, né? E depois que ele entrou na ordem franciscana, o amor dele por Nossa Senhora só aumentou. Tanto que ele chamava até ela de minha mãe. E ele era um grande organizador também. Lá atrás no vídeo eu falei que ele foi mártir, que ele foi missionário, editor, tananã, aquela coisa toda. Mas também ele foi capaz de coordenar um grupo de 800 frades, que ele era formador de todos eles. De todos os que ingressavam na ordem, ele era formador. E ele estava à frente da Milícia da Imaculada. Apaixonada nessa milícia, gente. E ela crescia no mundo inteiro, né? Sem falar da revista do Cavaleiro da Imaculada. Era justamente essa revista que eu falei, que eu ia falar sobre ela, que ele era editor da revista do Cavaleiro da Imaculada, que continha, assim, várias coisas sobre a Imaculada, sobre o convento franciscano e tudo mais. E esse amor dele não era só reconhecido, assim, por ele e por Nossa Senhora, né? Era reconhecido também, assim, pelos frades que viviam com ele. Teve um frade que disse assim: nunca em minha vida encontrei entre os vivos uma pessoa que tenha amado Nossa Senhora mais do que Frei Maximiliano. Foi um dos confrades dele lá, o Frei José Paul. Acho que é assim pronuncia. E, bom, o amor dele era... Vocês não têm noção do tamanho, do extenso amor dele por Nossa Senhora, né? Tanto que em 1917, ele fundou, ainda quando ele era estudante, a Milícia da Imaculada. E aí, vamos dizer assim, a gente percebe aí o tamanho do amor dele por ele ter criado a milícia. Então a milícia é milicianos, cavaleiros da Imaculada. Ele queria tanto ser um cavaleiro, ele queria tanto ser um soldado, né? Que ele fundou essa Milícia da Imaculada, onde lá somos soldados e milicianos da Imaculada. E tem porém, um parêntese aí, nesse 1917, porque nesse ano foi criado a Milícia da Imaculada. Ponto. Aliás, vírgula. Mas também, em 1917, acontecia as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Então, nesse mesmo ano aí, aconteceu 2 coisas aparentemente distintas, mas conectadas, né? Que foi essas duas coisas, assim, extraordinárias que aconteceram.
Em 1917 também estava transcorrendo o centenário da maçonaria. Tem uma imagem, se vocês pegarem depois, tem uma imagem aqui no diretório, não tem, se eu não me engano. Não tem, mas se vocês pegarem uma das imagens da Milícia da Imaculada, aquela imagem de Maria pisando na cabeça da serpente e que tem a lua. E de um lado tem duas espadas, uma é as heresias, tipo furando as heresias, e a outra é a maçonaria. Foi daí que tem toda uma história aí por trás, né? Não é à toa. E em Roma realizava-se manifestações bem clamorosas e anticatólicas durante um cortejo maçônico pelas ruas da cidade até a Praça de São Pedro, que é, no caso, essa Praça de São Pedro é a igreja de Roma, lá é como se fosse a matriz. Eu não sabia, porém fui pesquisar. Frei Maximiliano viu um grupo agitado em um estandarte representando um arcanjo, São Miguel, derrotado e prostrado por Lúcifer diante das janelas do Vaticano. A Praça de São Pedro é onde tem o Vaticano. E nele estava escrito: Satanás há de reinar no Vaticano e o Papa se tornará seu servo. Diante disso, sentiu-se ferido no fundo do seu coração. Ficou despertado, mas não desanimado. O jovem teólogo teve clara visão do mundo dividido em dois campos, os filhos da luz e os filhos da treva, ou seja, a igreja de Cristo e a anti-igreja. Bom, eu li essa parte aqui para vocês porque eu preferi não só falar, né, ler os fatos. E nesses acontecimentos que aconteceram em Roma, veio ele a lembrar que isso acontece desde os tempos pré-históricos, né, lá em Gênesis 3:15, que eu vou ler aqui para vocês, que é muito interessante essa parte, que é aquela parte em que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É daí da onde vem a imagem que eu falei pra vocês, de Maria pisando na cobra, né? A cobra, a serpente, tá naquela coisa toda ali com Gênesis, né? Tem uma parte citada aqui no livro que ele rezava muito, assim, por essa coisa da criação da Milícia da Imaculada. Que no dia 20 de janeiro de 1917 teve um momento decisivo, assim, que um judeu, Afonso Ratisbonne, por intermédio da Santíssima Virgem Maria, surgiu a ideia da fundação da Milícia da Imaculada. E que durante vários meses eles discutiram, assim, entre os confrades, assim, essa questão da criação da Milícia da Imaculada. A fundação, já com a licença dos superiores, teve sua realização, assim, como data o dia 16 de outubro de 1917. Foi no Colégio Internacional dos Frades Conventuais, em Roma. 7 jovens frades deram início à obra. Eram os frades Frei José Pedro, que eu acho que é o irmão dele, Frei Antônio, Frei Quirico, Frei Antônio, Frei Henrique, Frei Jerônimo e Frei Maximiliano, porque eu não citei o sobrenome deles aqui, mas foram esses 7 frades que começaram a Milícia da Imaculada. O ponto-chave também é que a ordenação de Frei Maximiliano como sacerdote foi dia 18 de abril de 1918, em Roma. A sua primeira missa celebrada foi na igreja de Santo Andraele Fraete. Mas teve um motivo muito particular do porquê essa missa dele foi celebrada lá. No dia 20 de janeiro de 1842, converteu-se milagrosamente, por intermédio da bem-aventurada Virgem Imaculada, o advogado judeu Afonso Ratisbonne, até então um decidido inimigo da Igreja Católica. Tem um outro livro que eu li sobre ele, tem toda uma história dele ter meio que se convertido, né, à Imaculada. Em 1919, estava chegando ao fim a Primeira Guerra Mundial. E aí ele voltou de Roma para a Polônia. Ele foi para Cracóvia, onde foi para ele confiado imediatamente a missão de lecionar, não sei, para os jovens confrades do seminário franciscano. Ao mesmo tempo, começou a divulgar a Milícia da Imaculada. Ele já usou ali, assim, essa sua... como ele já estava ensinando os frades, ele era lecionador e tudo mais. Eu ia dizer lesionador, mas eu acho que é lecionador. Se não for, tudo bem. E aí ele começou a ensinar os frades e aí ele já começou a divulgar a Milícia da Imaculada. Teve uma época também em que o Cavaleiro da Imaculada atingiu 60 mil exemplares. No caso, então, eram mais de 60 mil pessoas
que tinham se inscrito para receber o Cavaleiro da Imaculada. Eu tava achando que já tava quase tudo resolvido, né? Parece que eles receberam um terreno de um príncipe, de onde eles estavam, que eles mudaram de lugares e tudo mais, né? No dia 6 de agosto, deu a bênção solene a uma imagem que ele colocou, de 1927. Que ele colocou uma imagem, né? No meio desse terreno, assim, nesse terreno para ser abençoada por Nossa Senhora. Só que o príncipe estava colocando condições muito pesadas para ele, que no futuro pesaria muito para eles. E eles decidiram que não iam aceitar, né? Mesmo que eles tivessem que mudar de lugar de novo. Mas aí o príncipe deu para ele o terreno após algumas coisas terem acontecido, que falou que ele não colocaria nenhuma condição. Aí em novembro eles começaram a mudança de Grodno para Niepoklanov. E gente, eu juro que eu espero não estar falando errado. Que era o Jardim da Imaculada. Jardim da Imaculada é em português. E Niepoklanov era um nome de origem polonesa, né? No caso, romano, polonesa. E lá e o convento era todo dividido. E não era mais um jardim, né? Era já uma cidade. Eram 5 divisões, grandes divisões, subdivisões por 70 seções. Gente, 70 seções. Redação e administração, tipografia, área técnica, área econômica, área de construção e toda a organização e todo este número de frases. E tinha muitas quantidades de frases, né? Cavaleiro da Imaculada, Cavaleirinho, que era para as crianças, Pequeno Cavaleiro, aliás, as crianças para jovens era o Cavaleirinho, Informe da MI, Jornal Pequeno, Miles de Imaculate, Boletim Missionário e Eco de Niepoklanov. Então era muita coisa, existia tipo muita coisa assim, era como uma cidade mesmo, tinha sapataria, tinha um hospital, tinha tudo. Então, naquela época, atualmente lá, né, tinha um em Roma, tinha um no Japão e um na África, né, então eram 3. E mais à frente foi criado um no Brasil, mas não foi por ele, foi por outro frade que foi criado, o do Brasil, que é o atual do Goiás, na cidade ocidental, o Jardim da Imaculada. A Milícia da Imaculada, o Jardim da Imaculada não é o que existe lá no ocidental, não é só a área externa, não é só um livro, um diretório, é o que tem dentro da gente, é o que a gente leva, e se a gente continuar pregando com a nossa alma, com a nossa força, por nós mesmos, o que tem aqui dentro de Niepoklanov, é o que vale para São Maximiliano. Bom, em 1941 foi onde começou mais ainda as coisas que estavam acontecendo com ele ficaram mais graves, né? Junto com 400 prisioneiros, eles saíram de Paiwalk e foram pro campo de concentração, né? Que é o campo de extermínio, perdão. Não sei o nome da cidade, não sei pronunciar. Que era o famoso campo Auschwitz, que era lá na Alemanha. Perto da Cracóvia, inclusive, né? Tipo assim, como eles eram recém-chegados, eles tiveram que se submeter a trabalhar mesmo, né? Eles trabalhavam muito lá. Então, eles eram submetidos a trabalhar muito lá. Então, muitas vezes, São Maximiliano já, tipo, debilitadíssimo, ele continuava trabalhando, não parava. E aqui me lembra o Calvário. Quando Jesus estava a caminho do Calvário, eles batiam muito nele. Assim como São Maximiliano, quando ele foi para Auschwitz, toda vez que eles trabalhavam, o tempo todo trabalhando, e quando eles paravam, eles davam pauladas nele mesmo. Teve um frade que queria ajudar ele falava: não se exponhais vós a receber pancadas, a Imaculada ajuda-me, farei o serviço sozinho. Então ele estava assim, se colocando para fazer o serviço sozinho, e para que os seus outros companheiros também não parassem ou ajudassem ele e levassem pauladas também. Agora vamos para a parte mais tensa da vida de São Maximiliano, né? Teve a fuga de um prisioneiro, né? Teve um prisioneiro que era um dos frades de Niepoklanov, que tentou fugir, quer dizer, que teve uma tentativa, mas ele conseguiu fugir. E no que isso aconteceu, quando um fugia, 10 pessoas que estavam ali, elas iam para um bunker subterrâneo para morrer de fome. Era uma das consequências de alguém ter fugido. E o comandante ia escolhendo um por um para jogar pro bunker. Foi aí onde o pai de família foi escolhido, né? Porque eles pegaram, assim, acho que das pessoas que eles pegaram, as 400, foi aleatório as pessoas que eles pegou esse pai de família também para levar pro campo de concentração.
E nesse campo de concentração, campo de extermínio, perdão, tô falando tudo errado, no campo de extermínio em Auschwitz, ele que foi levado, foi onde começou os trabalhos, né? Foi onde esse pai de família estava. E o Frei Maximiliano ficou ouvindo esse pai de família ficar se lamentando, né? Pelos filhos, pela família dele. E aí Frei Maximiliano se dirigiu ao comandante e disse que queria ir à morte em substituição desse pai de família. Aí o comandante perguntou, né, qual era a profissão dele. Ele falou que era sacerdote católico. E aí o cara ficou lá pensando na vida, lá pensando, e aceitou que Frei Maximiliano fosse no lugar daquele pai de família que se chamava Francisco. E Francisco voltou para a fila, onde ele estava, lá voltou para os trabalhos, né? E Frei Maximiliano foi para a fila em que iriam para o bunker, né? Para morrer de fome. E ele recebeu o número 16.670. Eu já decorei esse número. Já havia passado muito tempo e a cela necessitava, eles precisavam de, vamos dizer assim, eles precisavam que eles morressem logo para que colocassem mais lá, né? O negócio era bem tenso mesmo. E no dia 14 de agosto, guardem essa data, 14 de agosto de 1941, um dirigente da sala do enfermo, Bock, foi levado para dar injeções intravenosas de ácido fênico a cada um dos sobreviventes, acabando assim com a vida dos mesmos. São Maximiliano foi um deles. E com um último sorriso, São Maximiliano estendeu a mão ao carrasco. A morte como Marte deu-se na vigília da Assunção de Nossa Senhora. Que data marcante. No dia de uma das solenidades da Imaculada, o corpo de Frei Maximiliano foi incinerado no crematório do campo de extermínio. Porque quando eles morriam, eu creio que por conta desse ácido, né, que eu acho que poderia se espalhar pelo campo, não sei, eles incineravam eles e jogavam pelo campo todo de Auschwitz, se jogava pelo campo, e aí nesse holocausto foi onde foi consumido assim a vida de Maximiliano, né? E bom, no holocausto também estava consumada a sua via sacra, chegava ao fim, cumprindo de forma profunda o desejo de próprio Frei Maximiliano, que sonhava ser triturado em pó à glória da Imaculada. Mas a sua beatificação se deu no dia 17 de outubro de 1971, né? Atendendo ao pedido de muitos irmãos, bispos, e Francisco, que era o nome do rapaz, do pai de família, ele esteve presente na canonização e na beatificação e na canonização de São Maximiliano. Então, a festa de São Maximiliano é sempre celebrada dia 14 de agosto, aqui como eu falei, né, aqui na minha paróquia a gente faz a novena de São Maximiliano, por ele ser nosso padroeiro, e de tal dia até dia 14 é a sua festa. E aqui agora falando sobre a sua canonização, foi o Papa João Paulo II, meu Deus que dificuldade, em 19 de janeiro de 1982, em que afirmava o nada obsta, para proceder à canonização de Frei Maximiliano Kolbe. E no dia 10 de outubro de 1982, proclamava santo o herói mártir de Auschwitz. Mas mais um santo na terra do natal do Santo Padre era levado aos altares. Toda a vida de São Maximiliano está marcada pelo encanto das duas coroas, a branca e a vermelha. A cor branca da inocência e a coroa vermelha do martírio. Branco e vermelho, cores da bandeira polonesa, símbolos da Imaculada e do Espírito Santo, da pureza e do amor. São as cores desta vida exemplar, a bandeira de uma humanidade mais autêntica e mais fraterna. A memória deste santo foi concluída como obrigatória no calendário litúrgico. Celebramos a festa do santo polonês no dia 14 de agosto, na véspera da festa da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Com essa última frase eu concluí agora a minha fala sobre São Maximiliano. São Maximiliano, para mim, vai ser um exemplo, assim, ele tem muito o modelo de Cristo, assim, nele. Eu vejo muito, como eu falei aqui, do seu calvário, do seu martírio. Como eu falei, eu já conhecia a história de São Maximiliano, então São Maximiliano se tornou um amigo para mim. E ele era muito um colega, mas se tornou um amigo, assim, a partir do momento em que eu decidi fazer a minha consagração à Milícia Imaculada. São pontos que temos em comum, que somos consagrados à Milícia Imaculada. E eu finalizo aqui o meu vídeo, primeiramente agradecendo ao Frei Michael por me dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu amigo. E eu espero que vocês tenham gostado e
Beijo.